Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Lara. Eu sou uma das pessoas que vai apresentar hoje. Mas antes, a gente vai ter uma apresentação maravilhosa de uma pessoa maravilhosa, que é a Alina. E hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente das apresentações. E por isso que ainda o público, né, que está aqui presente, ainda não entrou. Então a gente vai apagar as luzes, eles vão entrar. E nisso a gente vai fazer uma abertura lá fora também, que vai ser praticamente o que eu estou fazendo aqui com vocês. Bom, vocês têm alguma pergunta? Se acabar rolando, se acabar rolando alguma pergunta durante, né, as apresentações, mandem no chat escrito que vai ter alguém sempre supervisionando, que algo, né, precisa ser trabalhado melhor. Bom, é isso, espero que vocês gostem, aproveitem e consigam embarcar nessa com a gente, que é uma loucura apresentar o coração sai pela boca. Então é isso, uma apresentação muito boa para todos. Boa apresentação!
Meu nome é Lina e eu sou mulher. Eu acredito que muitos de vocês aqui já têm escutado sobre o que é ser mulher e suas lutas nos últimos tempos. Mas acredito que essa discussão vai ser muito importante para você como indivíduo. Bom, ao decorrer da apresentação, eu peço que você me ouça e perceba os sentimentos que te vêm no corpo antes das coisas que te vêm na mente. Durante de toda a fala, eu quero que você preste atenção nas suas emoções, porque elas são fundamentais para esse debate. Você tem o direito de sentir. Bom, eu descobri que era garota, muito pequena, quando começaram a me aparecer regras extras para mim. Um dia, me mandaram para voltar antes do entardecer, porque era perigoso. E em outro, me falaram para não sentar de pernas abertas, que de alguma forma isso era feio. E assim, de alguma forma, essas restrições foram me podando. Algo que era ocasional se tornou rotineiro. E eu me tornei a regra, não a exceção. A parte dolorida desse processo é que quando essas restrições se tornam reais para você. Quando eu me lembro que eu vou passar num ambiente muito masculino, uma obra, um bar, eu mudo as minhas roupas numa esperança tosca. Quanto menos eu mostrar, menos eu vou ver. Mas, isso nunca funciona. Não tem um momento sequer que eu saia de casa e não me atente a estar em alerta e disposta a correr a qualquer momento. Eu me sinto um alvo ambulante. É como se meu corpo fosse um debate público e eu fosse a única pessoa que não pudesse argumentar sobre. Ou quando você mesmo se corrói, de dentro para fora, destruindo tudo, como uma forte avalanche, levando toda a sanidade pela aprovação, buscando seu valor na beleza inalcançável. Eu tenho vivido na pele o controle social da mulher. Eu tenho as marcas no meu corpo feitas por mim mesma, mas com a intenção de outros. Esse trabalho foi como uma esperança, uma busca pela cura e por respostas. E eu trago aqui para vocês a história das cinzas, ou também a caça às bruxas, uma história do presente, o desenvolvimento do capitalismo à custa do corpo feminino. Bom, no processo da minha pesquisa, eu me baseei na leitura de 3 livros, 2 da Silvia Frederick, A Caça às Bruxas e Caliban e a Bruxa. Esses 2 livros foram a base para eu conseguir escrever a primeira parte do meu trabalho, onde eu analiso como a caça às bruxas serviu para um controle sobre a mulher, sobre seus corpos, e também para preparar o terreno para um desenvolvimento de um regime patriarcal e também do capitalismo. E eu li também de Naomi Wolf, O Mito da Beleza, onde, através da leitura, eu também consegui escrever a segunda parte do meu trabalho, onde eu julgo e acuso o mito da beleza por ser uma atualização do controle social sobre as mulheres. Ao decorrer também do trabalho escrito, que está lá, se alguém quiser ver, se encontra reflexões sobre o livro Labirinto de Espelhos, de Simone Gonçalves, a filosofia de Bauman, e também referência às mulheres artistas da contemporaneidade que mostram suas diferentes realidades. Bom, Mulamba. Renasci foi das cinzas das guerreiras, pela mesma missão que me desfez, ver meu corpo no chão mais uma vez, reforçando o poder da Terra Santa, pois quem queima em seu solo depois planta, dá lugar para a raiz vingar sua fruta, que a floresta e a mata estão na luta, segurando na voz da benzedeira, minhas vestes a mulamba e as feiticeiras são as mesmas que hoje chamam puta. Então,
começar o meu desenvolvimento do meu trabalho. Silvia Fedri começa o livro Caliban e a Bruxa, refletindo sobre a teoria de Marx, sobre a acumulação primitiva. Ela pontua em que, na sua teoria, não levou em questão a mulher no desenvolvimento do capitalismo e cita 3 pontos: o desenvolvimento de uma nova divisão sexual do trabalho, a construção de uma nova ordem patriarcal, ou seja, a exclusão da mulher do trabalho assalariado, a mecanização do corpo proletário, onde a mulher se torna uma fábrica de novos trabalhadores. Bom, mas qual é o papel da mulher na transição do feudalismo para o capitalismo? Bom, a partir do sistema feudal, com a degradação do Império Romano, as pessoas migraram para o campo em busca de se proteger dos bárbaros. Então, nesses campos, nessas comunidades, eles construíram comunidades feudais, na busca de lar e segurança, né, dos bárbaros. Então, nessas comunidades, muitos se tornaram agricultores, mas diferente no sistema capitalista, que ocorre uma separação de bens, o regime feudal apresentava um trabalho coletivo. Todos se beneficiavam do trabalho, trazendo muita solidariedade, tanto com a população, tanto em questão de gênero. Então, em troca da sua hospitalidade, a vida do senhor feudal, em troca da sua hospitalidade, a vida dos camponeses era monitorada e comandada pelo senhor feudal. Então, ele decidia sua conduta sexual e seu casamento. Mas, mesmo com esse controle, as mulheres eram independentes economicamente, onde elas se idealizavam do seu produto e do seu trabalho. Mas, depois da peste negra, uma epidemia que dizimou grande parte da população europeia, houve uma falta de alimentos e o aumento de impostos aos feudais, então atraindo grandes revoltas. Então, mais tarde, a terra e o combinado de produção agrícola passaram a ser assalariados, acabando com a solidariedade social e marcando assim o fim da aldeia medieval. Então, a partir do século XIII, a comunidade rural se encontrou totalmente proletarizada, então as diferenças de rendimento classificavam as diferenças de classe, trazendo à tona a pobreza. Atrás de uma reforma social, a classe trabalhadora se juntou aos movimentos heréticos. Estes não concordavam com as condutas da Igreja cristã e tiveram um grande papel na luta antifeudal. Então, eles lutavam contra as hierarquias sociais e a exploração econômica da Igreja cristã. Porém, a Igreja não topou nenhum esforço para acabar com essa revolução e tornaram da acusação de heresia um instrumento de poder social, de controle social. Então, os acusados, mesmo sem prova, eram todos mortos na fogueira. A heresia trazia costumes diferentes do que era imposto pela Igreja. Então, eles eram denunciados, por uma olhar de preconceito, por cometer sodomia, ou seja, o ato sexual entre 2 pessoas do mesmo sexo, crimes reprodutivos, aborto e infanticídio. Assim, a doutrina sexual dos hereges ameaçava as doutrinas da Igreja Católica. Então, em busca da disciplinação da sexualidade, a Igreja distribui manuais para uma reconstrução sexual, ditando as posições, os dias e o que era permitido no ato sexual a toda a comunidade. Então, a partir daí, a reprodução passa a ser vista como uma ameaça à estabilidade social e econômica. E a partir daí também mudou a imagem tida da sexualidade da mulher. Então, os inquisidores começaram a acusar os cultos diabólicos, marcando assim a transição da perseguição herege para a caça às bruxas. Em busca de amenizar as revoltas dos trabalhadores, as autoridades municipais lançaram uma campanha de sexo gratuito. Em outras palavras, o estupro foi legalizado e se tornou uma prática incomum, onde os maiores alvos eram as mulheres proletárias. Isso ocorreu intensificamente nas cidades francesas. Em consequência, a solidariedade de classes cultivadas no feudalismo foi quebrada. Então, depois de estuprada, a reputação da vítima era manchada. Então, muitas mulheres tinham que sair da cidade ou se prostituir. A partir daí,
a prostituição se tornou a maior fonte de renda feminina. Assim, as autoridades institucionalizaram a abertura por toda a Europa de bordéis, tanto para amenizar os protestos dos trabalhadores, quanto um remédio contra a homossexualidade. Mais tarde, a prostituição se tornou um serviço público. A partir do século XVI, na Inglaterra, o processo de cercamento se iniciou, acabando com o uso comum de terras entre os camponeses. Então, o senhor feudal deixa de ser feudal e passa a ser um proprietário. As pessoas que tinham pequenas terras passam a se endividar, perder suas terras, onde sua única opção de renda passa a ser trabalhando para os grandes proprietários. Com isso, as mulheres passam a sofrer mais a violência masculina. Com essa mudança, as mulheres também encontraram dificuldade com a relação monetária e são confinadas ao trabalho reprodutivo. Com o regime monetário, apenas a produção no mercado passa a ser digna de ser paga. Então, o trabalho doméstico, mesmo que invisível, é o mais importante da sociedade capitalista, porque dá origem aos trabalhadores, e sem eles não há trabalho. Então, excluídos do trabalho assalariado, a imagem da dona de casa começa a tomar força. A divisão sexual do trabalho se intensifica muito mais quando os trabalhadores temem a competitividade na área de trabalho pelas mulheres, lançando uma aliança entre os homens trabalhadores e as autoridades, em busca da exclusão das mulheres no trabalho assalariado. Então, a dependência feminina sobre o salário masculino aumenta e quando as mulheres recebiam um salário, era nem a metade do salário que os homens recebiam. Então, as autoridades levaram com muita força a vontade de ter mais trabalhadores, tendo em busca o crescimento populacional. Então, métodos para regular a procriação e acabar com o controle das mulheres sobre seus corpos foram lançados. Em decorrência das crises pandêmicas, populacional, econômicas e as privatizações de propriedade trouxeram à tona ideologias que centralizavam o trabalho na vida econômica, tendo também códigos legais que castigavam as mulheres acusadas de crimes reprodutivos. Ainda mais com a chegada do mercantilismo, o desejo de aumentar a população se intensificou. Ele era um regime totalitário que extraía o máximo de trabalho dos trabalhadores. E se criou também, a partir daí, a reprodução capitalista. As leis que gratificavam o casamento e penalizavam o celibato. A primeira iniciativa que tomaram para começar o crescimento da população foi iniciar uma guerra contra as mulheres. Então, no século XVI, governos europeus lançaram penas severas contra a contracepção, aborto e infanticídio, e criando também um doutrinamento dos vizinhos. Então, os vizinhos tinham que vigiar a vida sexual das mulheres junto às autoridades, e se eles não fizessem isso, eles seriam mortos. Então, as acusações de bruxaria que caiu sobre as mulheres condenou também o trabalho das parteiras. Então, no século XVI e XVII, as parteiras excluídas de seus trabalhos deram lugar para os médicos homens entrarem na sala de parto. Assim, a marginalização das parteiras e todo o ritual que era praticado gerações e gerações no parto foi exorcizado, marcando assim uma nova prática médica, onde beneficiava a vida do bebê mais importante que a vida da mãe, a vida da mulher. As parteiras que continuaram no trabalho se tornaram espiãs do Estado, informando a vida sexual das mulheres para as autoridades, como os vizinhos faziam. Voltando um pouquinho no tempo, na Idade Média, as mulheres contavam com métodos contraceptivos, através de ervas, poções, onde elas conseguiam atrasar sua menstruação, abortar, formar uma condição de esterilidade. Mas depois da sua criminalização, houve um sequestro desses saberes passados de gerações. Então, em alguns casos, esses conhecimentos ainda eram passados, mas em forma clandestina. Assim,
Assim, a maternidade se tornou um trabalho forçado. A partir do século XVII, a dificuldade feminina de encontrar um bom trabalho, além dos status mais baixos, como empregadas domésticas, trabalhadoras rurais, fiandeiras, tecelãs e vendedoras, e também com a desvalorização do trabalho feminino, as autoridades ordenaram que ignorassem o trabalho realizado em casa, agora nomeado como tarefa doméstica ou como trabalho de mulher. Assim, sem trabalho, com a falta de trabalho no mercado feminino, a prostituição se intensificou, se tornando assim, de novo, a maior fonte de renda econômica feminina. Mas as autoridades, criminalizaram a prostituição, os bordéis foram fechados e começaram a aparecer torturas que penalizavam as prostitutas, como a cadeira de imersão. Em Madrid, a lei esclarecia que as prostitutas e vagabundas estavam proibidas de dormir na rua e, se fossem pegas infringindo a lei, eram espancadas até apagar e tinham suas cabeças e sobrancelhas raspadas. Com a desvalorização do trabalho reprodutivo, a maior parte da pobreza era feminina. Assim, as mulheres se tornaram dependentes do salário masculino. O molde de família que se formou na indústria doméstica trazia a população inteira. Então, o homem casado tinha direitos legais sobre o salário feminino quando a mulher recebia o salário. Então, essa nova organização que tirava o dinheiro das mulheres, as privatizações de relações sociais, o capitalismo e a dominação patriarcal, a família surge como uma apropriação do trabalho feminino. Então, durante esta primeira fase de proletarização, a prostituta que realizava a maior parte das funções destinadas à esposa. Então, ela cozinhava, limpava a casa, além de servir o homem sexualmente. Nos tribunais, as mulheres perderam o direito de se representar por serem consideradas legalmente indecisas. Foi estabelecido legalmente que as mulheres eram inferiores aos homens e excessivamente emocionais e luxuosas, e que tinham que ser colocadas sob o controle masculino. As leis passaram a ser reprogramadas para controlar o comportamento feminino, incluindo torturas. Então, pela Europa foram criadas focinheiras para as mulheres acusadas de serem desbocadas. As prostitutas eram enjauladas e as mulheres que cometiam crimes reprodutivos eram mortas. Entre o século XV e XVI, o teocentrismo, ou seja, o Deus acima de tudo, foi substituído pelo antropocentrismo, onde o ser humano se encontra como centro. Então, a arte, filosofia e ciência se afastaram da imagem cristã, criando assim uma instabilidade no poder da Igreja. Então, atrás do seu poder, a Igreja lança os tribunais da Inquisição ou a caça às bruxas. A caça às bruxas durou mais de 4 séculos, intensificamente nos países europeus, como a Inglaterra, a Escócia, a Suíça, a França e os Países Baixos espanhóis. Declarado por um código legal, a bruxaria passa a ser penalizada com morte e se torna um crime capital. Se criou um doutrinamento das pessoas, com muito medo, e aí, nas igrejas foram instaladas urnas para ter. A caça às bruxas foi uma massiva campanha judicial realizada pela Igreja e pela classe dominante contra as mulheres. Foi a primeira perseguição na Europa que utilizou de propaganda multimídia para mudar a psique da população. A imprensa representou o terror das bruxas através de panfletos pela cidade. Então, juristas, demólogos, juízes, advogados, filósofos, cientistas e teólogos se juntaram para produzir esse conteúdo do medo. Não se tem certeza do número exato de mortos na caça às bruxas, mas há uma estimativa que varia de 200 mil a 9 milhões de pessoas mortas, onde 80% delas eram mulheres. As acusadas sem prova de vender sua alma ao diabo, causadoras da morte dos vizinhos, condenadas do gado e do cultivo, eram torturadas, queimadas e enforcadas. A caça às bruxas
também foi um ataque à resistência que as mulheres abraçaram contra o desdobramento do capitalismo e contra a sua submissão. Então, as acusações eram investigadas através de torturas, servindo como terror para castigar qualquer tipo de protesto. A interpretação que a magia fornecia era de muita liberdade do indivíduo e uma relação muito forte com a natureza. Mas essa visão era insuportável para a classe capitalista. Então, no mundo do lucro, a magia era vista como uma forma de rejeição ao trabalho. A partir do século XVII, a bruxa foi associada a um molde de imaginação da população, como uma velha bruxa feia, rancorosa, que comia criancinhas, e mais tarde essa figura seria usada como um estereótipo de lucro em filmes, livros e peças. No mesmo século, o trabalho se tornou uma obrigação a todos. A população da Europa decaía e as empresas pediam cada vez mais trabalho, atraindo assim uma crise demográfica. A caça às bruxas também foi uma tentativa de criminalizar o controle de natalidade e controlar o corpo feminino. E também com o objetivo de aumentar a força da população e trabalho. Muitas das condenadas por bruxaria eram as parteiras e feiticeiras que compartilhavam de um grande conhecimento de plantas medicinais, trazendo consigo elevado poder social. Então, com a histeria da população, elas foram marginalizadas e tiradas de seus postos, como eu disse, e assim os métodos que as mulheres usavam para controlar a sua procriação foram denunciados como instrumentos diabólicos. Entre as acusadas se encontrava também a mulher que evitava a maternidade, a mendiga, a prostituta, a adúltera. Em geral, as mulheres que praticavam sua sexualidade fora de qualquer vínculo de casamento ou procriação. Então, nos julgamentos, a sua má reputação era a comprovação da sua culpa. Durante as torturas, o processo escondia um sadismo sexual, onde despiam e depilavam as acusadas porque havia a crença de que o diabo se escondia entre os pelos. Depois, seu corpo era todo furado com uma longa agulha, inclusive na vagina, na busca de algum sinal diabólico. Eram estupradas e havia uma investigação minuciosa para saber se a culpada era virgem. Isso simbolizava sua inocência. Se as culpadas não confessassem, seus membros eram arrancados, as sentavam numa cadeira de ferro embaixo, acendiam um fogo e depois seus ossos eram esmagados. No caso de serem queimadas ou enforcadas, a execução era pública para trazer o terror entre a população. Foi nas câmaras de tortura que se deu a origem dos ideais burgueses de feminilidade e domesticidade que seguimos até hoje. A caça às bruxas não só venera o domínio masculino, como fazia com que os homens temessem as mulheres e as enxergassem como destruidoras do sexo masculino. Então, com todos esses anos de propaganda de terror implantadas nos homens, também foi implantada uma semente profunda de alienação psicológica contra as mulheres. Então, quebrando a solidariedade e o coletivo de classe. Então, no atualizado Código Patriarcal, foi imposta a autoridade masculina sobre as mulheres. Os demólogos se convenceram que seria impossível colocar em prática esse molde de família como homem como rei e mulher como serva, com a percepção que as mulheres tornavam os homens escravos de seus desejos. Então, essa paixão sexual destruía a autoridade dos homens e a capacidade de governar a si mesmo. Assim, uma mulher sexualmente ativa representava um perigo público. Então, em busca de evitar a degradação dos homens no trabalho, a sexualidade da mulher foi exorcizada. A caça às bruxas também foi o início de uma nova transformação no ato sexual feminino. Então, o trabalho, a procriação e a repulsa da sexualidade não procriativa inspirava também o mito da velha bruxa, que todo mundo conhece, né, voando na sua vassoura. A vassoura, na real, representa um pênis ereto, representando a luxúria e o medo masculino de perder seu poder. As autoridades lançaram listas das formas sexuais não proibidas e sendo não produtivas, sendo a homossexualidade, sexo entre pessoas de classes diferentes, anal, nudez e as danças.
guiando assim para uma disciplina capitalista criminalizando qualquer forma sexual que não fosse frente à reprodução. Gente, não sei. Bom, as mulheres foram o maior alvo da perseguição, porém os homossexuais sofreram uma perseguição forte também. Fagote, não sei como é a pronúncia, eu acho que é assim. É um termo que se refere à prática de usar pessoas homossexuais para acender as fogueiras em que as bruxas seriam queimadas. Na Inglaterra, em 1604, o fim da caça às bruxas foi aprovado por Jaime I, declarando morte a qualquer pessoa que usasse magia. Na França, as acusações saíram do controle, acusando todo o povo por bruxaria e causando um caos. Então, assim, o rei decide, através de uma jurisdição, acabar com a perseguição às bruxas e, com isso, todos os estados seguiram os mesmos passos. Em sequência, a medicina profissional, que traz a substituição das curandeiras por médicos, leva em questão a ciência moderna e a visão científica que tiraram da caça às bruxas. A origem da caça às bruxas vem da mudança da ideologia e da filosofia mecanicista cartesiana. Essa mudança traz a substituição entre a visão orgânica do mundo pela priorização de recursos permanentes. Então, desinteressando qualquer tipo de restrição ética de exploração. Assim, o capitalismo se expandiu através da desigualdade do corpo proletário mundial e começou a globalizar a exploração. Então, a expansão global do capitalismo foi por meio da colonização e cristianização. Assegurou que a perseguição da caça às bruxas fosse implementada nas sociedades colonizadas, como a Índia, África, Nigéria, África do Sul, Quênia e o Brasil, até 1990. O tráfico de escravos, o genocídio indígena, o colonialismo foram marcados pela misoginia, sendo as mulheres as que mais defenderam sua cultura e crenças, e sendo nos dias atuais as mais afetadas pelo mundo contemporâneo imposto pelos europeus. Se fizermos uma comparação com o passado, nos damos conta que a reaparização da caça às bruxas em tantos locais do mundo mostra um processo de acumulação primitiva, onde a privatização de terras e de recursos do povo, o empobrecimento massivo tem voltado a fazer parte da agenda mundial. Assim, começa uma criminalização a uma resistência de expropriação, um meio para se apropriar de recursos, como atualmente ocorre com a África. A caça às bruxas não acabou. De acordo com Silvia Federer, existem exemplos atuais, como na década de 1990, durante a Guerra Fria, a violência crescente contra a mulher, contra as mulheres negras, contra os grupos LGBTQIA+, e o colonialismo global. Ai, gente, desculpa. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como você é incrível ou você é forte, não porque eu não te acho bonita, mas porque você é muito mais que isso. Rapidinho, uma parte rápida, como a segunda parte do meu trabalho, o mito da beleza, também se adequa como uma atualização do controle social contra as mulheres, uma verdade cultural, impondo uma busca pela aparência ideal. Então, alguns padrões ocidentais, onde os ideais inalcançáveis de beleza são lucrados com a insegurança feminina. O padrão de beleza é um instrumento de poder colocado como atributo do valor à aparência da mulher e que serve como um plano econômico e político. A imagem de beleza é usada contra as mulheres como uma criação patriarcal para a submissão feminina que busca na beleza seu principal critério na sociedade ocidental.
da beleza é um sistema monetário, guiado pela política, onde na era moderna preza pelo domínio masculino. E ao impor valores às mulheres de acordo com seu padrão físico, ele demonstra relações de poder onde as mulheres competem por recursos que os homens vão se apoderar. E para além das formas de violência masculina contra a feminina, o mito reforça que as mulheres não devem apenas aceitar a violência contra os seus corpos, como serem as autoras das suas cicatrizes. Então, na busca pela tão desejada beleza, a mulher deve se violar psicologicamente e fisicamente. Atualmente, o padrão de beleza se afastou drasticamente da realidade do corpo real. E muitas vezes esse ideal é projetado nas celebridades de formas assim, que é impossível contando com edições de imagem. O impacto disso é na saúde mental da população. Então, em decorrência, os transtornos alimentares se tornaram cada vez mais comuns e romantizados, especialmente na geração da tecnologia. Existem 7 bilhões de corpos fora do padrão, sendo que 70 milhões de pessoas sofrem de distúrbios alimentares, onde as mulheres são as suas maiores vítimas. Cerca de 85% a 90% são mulheres. Isso só reforça o problema social e sexista do mito da beleza. Condenadas a serem belas e obedientes aos padrões sobre como ser uma mulher que vale a pena para o interesse de alguém, a ditadura da beleza tem sido cada vez mais radical e exigente. Por isso tem mulheres acordando agora da hipnose e se dando conta que a beleza não pode ser mais importante do que ser inteligente ou ser feliz dessa forma. E não passar a vida toda presa numa prisão pessoal do seu reflexo e sempre buscando aprovação para ser feliz. Bom, como conclusão do meu trabalho, vimos como desde a ascensão do capitalismo, onde foram criadas estratégias como a caça às bruxas para a submissão da mulher e adiante a criação do mito da beleza com o mesmo propósito, então historicamente o corpo feminino vem sendo controlado por regras e padrões que modificam sua incomparável forma individual. Espero que essa apresentação proporcione a todos despertar para uma nova visão crítica ao sistema patriarcal e, principalmente, um novo olhar a si mesmo. Esse estudo me trouxe uma interpretação diferente da bruxa. Não como uma figura brutal ou como uma fábrica de reprodução desprovida de poder. Agora, observa-se a magia, a sabedoria, a força, a resiliência. O mundo nunca havia reconhecido algo como a bruxa. Seu caldeirão e sua foice. Nasceu na vida pela batalha. Nasceu na batalha pela vida. Pela necessidade de existir, ser o avesso, ser contra o fluxo, ser sua própria força, sua própria raiz. Ter a consciência de que nunca fomos uma reprodução espontânea da imagem submissa. Essa imagem não condiz, não soa compreensível. Somos nossas próprias deusas, nossa própria beleza e nossa resistência. Enfim, eu queria, não sei se dá tempo, mas eu queria mostrar a mulher. Como posso falar? Eu queria mostrar a mulher na arte da contemporaneidade, dessa vez na rima do Islã, que é um grupo de rima urbana que traz as pessoas da favela, os negros, pessoas minorias que são silenciadas. E essa rima fez muito parte de mim nesse processo e eu queria compartilhar com vocês. Pode colocar também. Resistência!
convive, tire, tire, tira, tire, vamos, tire, tira, tire, vamos, tire, tira, tire, vamos, tire, tira, um, dois, três, para que vida! Daíde Coelho! Acelera o passo, corre, olha pra trás, muda de calçada, vem vindo alguém ali, é um homem, cuidado, cuidado, anda mais rápido, a rua tá escura, você tá sozinho, o ponto tá longe, cuidado, cuidado, não sai de saia curta, cuidado com a roupa, olha o decote, presta atenção, não solta muito o cabelo, não reforça a maquiagem. Se eles querem se armar, eu digo que se eu tivesse um berro, eu nunca precisaria atirar. Eu sei, eu pareço indefesa, né? O meu corpo pequeno, minhas pernas curtas, os meus seios, as minhas formas de mulher, te fazem pensar que tem o direito de agir e falar como quer comigo, então vai. Vai, destila seu veneno patriarcal, sua misoginia, sua homofobia, sua gordofobia. Eu não tenho nada além de um berro. Eu não tenho nada além de um berro. Eu não tenho nada além de um berro guardado aqui comigo. E você vai ouvir a voz dele quando gritar na sua cara. Assovia quando passar dentro da sua máquina de 4 rodas. Faça comentários acerca do tamanho da minha buceta. Abusa! Você pode, né? É mais forte, é mais veloz. Eu não tenho nada além de um berro guardado aqui comigo especialmente pra você. Então, diz tudo o que você deseja fazer comigo quando me pegar. Me chama de vaca vadia, de puta rabuda gostosa. Aí, me chama de feia e de gorda quando eu não te der moral, né? Mas se prepara que meu berro vai cantar. Se prepara que meu berro vai cantar. Aí, eu vou te pedir pra voltar, eu vou agradecer os seus elogios. É claro, eu devia me sentir honrada porque tem alguém disposto a me comer. Eu vou elogiar a sua bela máquina e eu vou entrar. Aí eu vou fazer você repetir tudinho na boca do meu berro. Eu vou fazer você cantar miudinho, chupar gostosinho. Eu vou realizar todos os seus desejos imundos em você mesmo. Eu vou te ensinar o que é respeito sem gastar nenhum tiro. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver. No final ela tirou nota 10, só pra... Bom, eu quero agradecer aos meus pais, Tânia e Marcos, que me apoiaram, que me ajudaram em todo o processo da minha vida de estudo, que sempre foram incríveis. Quero agradecer a minha orientadora, Dani, a Daniela, que foi assim, incrível. Ela leu o livro Caliban e a Bruxa para acompanhar o meu processo de estudo, então, super maravilhosa. A Valquíria Vieira, que eu acho que deve estar online, ou não sei. Que assim, foi um anjo de guarda que super me ajudou no processo de escrita do meu trabalho. A professora Fabiana, que corrigiu meu trabalho. A Margarida, perfeita, hermosa, e acudiu nas últimas semanas de TCC e ouviu minhas prévias. A Mônica, minha madrinha, beijo, linda, e sempre me apoiou e me trouxe para frente esse estudo da bruxa. A Paula Freire, minha psicóloga, que eu não sei. Ai, linda, não me fez surtar, ou se eu surtei, ela me ajudou. E perfeita, maravilhosa também.
ao professor Vander, que me ajudou no meu processo de caderno, de cadernamento, ao meu tutor maravilhoso, Gonçalo, linda, que está comigo todos esses anos, me acolheu, tem um espaço muito grande no meu coração, e mesmo quando a gente sair, sempre vai ter um espaço. A minha professora Mariane, que esteve comigo, me acompanha durante todo o fundamental, super incrível também. A minha turma maravilhosa, que eu só tenho a agradecer a vocês são incríveis, eu amo muito vocês. Aos meus amigos, que sempre me apoiaram. Sempre falo que eu não tenho palavras para descrever, né? Mas eu realmente não encontro palavras. E obrigada a todos que me ouviram. Vocês são incríveis. Eu espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisa que eu falei, porque é muita coisa. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bravo! Ai, eu vou querer. Ai, meu Deus! Valquíria! Parabéns! 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 Arrasou! Linda! Tem alguma pergunta? Bravo! Eu tenho uma pergunta. Assim, para mim, você vai, né? O machismo e desconstrução. E tem algum conteúdo que você não colocou na apresentação do deputado? Ai, gente, Pera, eu não sei. Bom, eu gostaria de deixar um questionamento entre tantos que eu deixei aqui. Como vimos, a caça às bruxas e suas crenças se intensificaram depois da peste negra, uma epidemia que dizimou grande parte da população europeia e depois trouxe uma reconstrução das ordens sociais. Então, será que esse episódio vai se repetir depois do Covid-19? O que podemos fazer para que isso não se intensifique? Lembrando que a caça às bruxas ainda ocorre hoje em dia. Margarida. Então, não é obrigação dizer. A vida não é você. Enquanto esse lugar e trazendo toda essa voz, nós precisamos lembrar de Obrigada. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Eles fazer algumas. Acho que a primeira seria assim, são duas, né? Nessa história que você leu, o que mais e essa mesma revolta atual mais causa alguma coisa atual. E as outras duas perguntas eram um ponto contrário. Aonde você achou que na história houve uma revolução positiva e qual é a revolução positiva atual? Acho que teve papo antes do TCC que você não ia fazer pergunta de... Mas pessoal, Tá. Qual é a parte que eu achei que teve um ponto que mais me que deixou... mais te revolta? Vamos começar por aí, deixa eu pensar. Cara, eu não sei, porque os 3 livros me revoltaram demais, assim. Toda a descrição, toda
pesada, sabe? Cara, eu não sei te responder, eu acho que todas as palavras do livro me revoltaram, porque eu me encontrei em todas as palavras que elas colocaram no livro. É muito doido que isso é de séculos atrás e até hoje em dia essas mesmas coisas são colocadas, né? A gente encontra isso hoje em dia. Então, eu acho que o livro todo, a parte que me deixou mais, tipo, instigada, assim, foi as torturas, sinceramente. Mas a parte que teve uma coisa boa no livro foi que ela coloca muito do movimento feminista que vem vindo, né? Como uma ajuda à mulher. Mas também, na época feudal, as revoltas que eram trazidas eram as mulheres que puxavam. Então, por isso também que teve essa coisa com as mulheres de colocar elas como submissa, porque elas que traziam o povo para trazer a revolta. Então, também isso me deixou muito feliz, assim. Eu não sei se... Essa era, tipo, se eu tivesse para pensar mais, eu com certeza iria responder outra coisa. Mas, agora, tem isso. Qual que era a outra? Agora, na atualidade, o mesmo processo. O que revolta e o que coloca assim, não, está mudando. Eu acho que tudo me revolta, que nem eu tive a mesma resposta no livro, porque as mesmas coisas que são trazidas no livro a gente vive hoje em dia. A mulher hoje em dia tem um lugar no trabalho, ela consegue se divorciar, conseguir alguns direitos por trás do feminismo, mas a gente ainda vê muitas coisas que precisam ser reprogramadas, ser repensadas. Mas uma coisa que me irritou muito é que não é um olhar de fora, né? Que a gente vê muita notícia, né? Mas a gente já consegue ter essa revolta só já no nosso dia a dia, assim. A gente já consegue ter essa percepção desse lugar da mulher sem precisar ver a internet, só viver do dia a dia, assim, do Brasil, pelo menos. Você já sabe como é que é. E coisa boa, tem muita coisa boa. Tem muitas mulheres se fortalecendo outras mulheres, em muitas lutas. E eu acho que ainda mais com essa fase da tecnologia, mesmo sendo muitas vezes algo ruim, né? Mas também dá para trazer informações, então a gente consegue ver as mulheres se comunicando, trazendo notificações para as outras. E... Droga! Depois eu te respondo melhor, tá? Mais alguma pergunta? Tá bom. Obrigada, gente. Bravo!